395 mil novos residentes permanentes. Essa é a meta do governo do Canadá para 2025. Em 2026, esse número é de 380 mil novos residentes permanentes. E em 2027, 360 mil novos residentes permanentes. Isso significa que, ao longo desses 3 anos, mais de 1 milhão de pessoas estarão chegando aqui no Canadá como residentes permanentes. Meu nome é Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês o guia completo para a residência permanente através de uma oferta de trabalho. Meu objetivo aqui hoje é falar sobre os tempos de processamento, sobre os custos, quanto que você vai gastar, sobre a documentação, sobre os caminhos e, além disso, eu quero te dar informações importantíssimas que vão te ajudar ao longo do processo. Então, por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Primeira coisa é você conseguir entrevistas de emprego e conseguir a sua job offer. Quanto tempo leva esse processo? Se você tem inglês suficiente para fazer entrevistas de trabalho e você tem experiência numa profissão que tem demanda aqui no Canadá, o tempo para você fazer as entrevistas e conseguir uma oferta de trabalho é de 4 a 12 semanas. Se você está aplicando para entrevistas e não está tendo retorno, igual alguém falou para mim, eu já mandei mais de 1000 currículos e não tive nenhum retorno. Então, certamente você precisa corrigir a sua rota, porque em algum momento você está errando. Porque o tempo médio, obviamente. Imagina, gente, se tem a vaga em aberto, o Canadá precisa contratar alguém, não está encontrando o profissional, quer contratar o profissional fora do Canadá, ou seja, um estrangeiro. Você, do outro lado, tem experiência, você consegue se comunicar em inglês, você tem um inglês, você está se aplicando e não está tendo retorno, alguma coisa está errada. Então, o tempo entre a entrevista e receber uma oferta de trabalho é de 4 a 12 semanas. Se você não está tendo retorno, você precisa corrigir a sua rota, porque alguma coisa, em algum lugar você está errando. Então, de repente, você precisa de ajuda. Segunda coisa, depois que você recebeu a job offer, você vai se aplicar para um programa de nomeação provincial. E nomeação. O que é isso? O PNP são programas provinciais de imigração para residência permanente que estão vinculados a uma oferta de trabalho. Quase todas as províncias têm o PNP. Se você não seguir o caminho do PNP, você vai seguir o caminho do LMIA, está no próximo slide. Mas eu preciso fazer esse caminho para esclarecer as suas dúvidas. Primeira coisa, oferta de trabalho. Segunda coisa, aplicação para o PNP, para uma nomeação provincial. O tempo de processamento da nomeação provincial é de 3 a 6 meses. Depois da aplicação da nomeação provincial, você vai aplicar para o Work Permit. E o tempo de processamento do Work Permit é de 6 a 8 semanas. Ou seja, entre a entrevista entre a oferta de trabalho e o Work Permit, são pelo menos aqui de 10 a 12 meses. Só que assim que o Work Permit for aprovado, você já pode vir para o Canadá. E na medida que você aplicou para o Work Permit, você já pode pedir a sua residência permanente. Lembrando que nessa etapa, você já pode vir para o Canadá e começar o seu trabalho aqui e esperar a residência permanente já trabalhando, já vivendo a sua vida aqui. Bom, esse é o caminho da nomeação provincial. Se for o caminho do LMIA, ele é parecido, mas ele vai ter algumas diferenças. É o tempo da oferta de trabalho, é o mesmo, não muda nada, de 4 a 12 semanas. Só que após a oferta de emprego, a empresa se aplica para o LMIA. Não é você que se aplica para o LMIA, é a empresa. Esse é o processo da empresa. E ele dura entre 8 a 10 semanas. Eu acabei de olhei agora. Esse tempo pode variar porque ao longo do ano
dependendo do número de aplicações, então esse tempo pode variar. Mas hoje, atualmente, ele está entre 8 a 10 semanas. Depois que a empresa recebe o LMAE aprovado, se ela ainda não tem, aí sim você já pode aplicar para o seu Work Permit, que vai demorar entre 6 a 8 semanas. E depois que você já está aqui, aí que você vai fazer a aplicação para o PNP. E depois de receber uma nomeação, você vai aplicar para a residência permanente. Esse é o caminho do LMAE. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existe um processo e ele é longo. Né? Às vezes as pessoas pensam que vai receber uma oferta de trabalho, daqui 15 dias está aqui. Em raríssimos casos pode acontecer. Pode acontecer, como eu falei no vídeo anterior, para o pessoal da área de informática, ou de tecnologia, ou de inovação, tem um caminho do GTS. Essa é a diferença, pessoal da área de informática, é que esse tempo de processamento aqui para o pessoal de inovação, ele é de 10 a 15 dias. Então, encurta demais o tempo. Então, logo depois desses 15 dias, você já pode aplicar para o Work Permit, que o GTS também permite que esse Work Permit aqui, para o pessoal de inovação, ele é mais rápido. Mas vamos lá, vamos falar agora do que a maioria das pessoas querem saber. Quanto que eu vou gastar ao longo do processo e qual que é a documentação que eu preciso. Primeira coisa, passaporte válido. O passaporte no Brasil, ele está em torno de R$300 por pessoa. O primeiro documento que você tem que ter é o seu passaporte. Se você está pensando em vir para o Canadá, você já tem que estar com o seu passaporte na mão. Segunda coisa, carta de oferta de emprego, é a empresa que vai te dar. Documentos para comprovar a sua experiência. Na descrição desse vídeo aqui tem um guia que vai te ajudar nessa carta de experiência que você vai precisar. É uma carta, não é uma carta de recomendação, é uma carta das suas experiências passadas e experiências atuais de trabalho. Porque, como eu falei, aqui no Canadá não tem carteira de trabalho. Você prova a sua experiência através dessa carta. E o modelo dessa carta vai estar na descrição desse vídeo. Um guia, né? Na verdade não é um modelo, é um guia. Está aqui na descrição. Você vai precisar dos seus diplomas históricos escolares. Você vai precisar da equivalência de diploma, que é o ECA. O ECA, ele vai custar em torno de R$1.300, aproximadamente, tá bom? Porque tem as taxas ali do correio e tal, então tem a taxa do UES e tem a taxa do correio. Então, aproximadamente R$1.300. Se você fizer o processo via e-mail, vai ficar um pouquinho mais barato, mas não vai fazer muita diferença. Você vai precisar do teste de proficiência. A imigração do Canadá para o inglês, ela só aceita IELTS ou CELPIP. Eu sei que tem os testes do Duolingo e outros testes aí, mas para a imigração só é possível IELTS ou CELPIP. E além disso, não é só lá fazer o teste, você tem uma nota mínima, dependendo de cada profissão. Para algumas profissões, vai exigir o CLB4, que é o básico do inglês, é o intermediário ali, do básico para o intermediário. Para outras profissões, vai exigir o CLB5. Vale lembrar que quanto maior a sua pontuação, mais chances você vai ter de imigrar. Porque ao longo desse processo aqui, de repente, o governo pode pedir novos documentos, né? Pode pedir atualização de documento e de repente pode até negar a nomeação ou o visto. Traduções certificadas. Quanto que eu vou gastar com tradução? Aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, mas é aproximadamente R$90 por página. Você vai ter que traduzir os seus documentos escolares, sua certidão de casamento, se você for casado, certidão de nascimento, mesmo você sendo casado, você vai precisar correr atrás da sua certidão de nascimento, já pode providenciar, porque você vai precisar traduzir carteira de habilitação, enfim,
todos os documentos de identificação você vai precisar traduzir. As cartas de recomendação dos antigos empregadores e atuais empregadores terão que ser traduzidas também. Então, é bastante coisa que tem que traduzir. Então, calcula aí R$90 por página. Em alguns programas provinciais, vai exigir o comprovante de fundo, né? Na verdade, você precisa fornecer o seu extrato bancário dos últimos 3 meses. Em alguns programas provinciais, eles vão exigir que você tenha dinheiro suficiente para sustentar você e sua família. Se você vier sozinho, só você. Se vier com a família, tem que ter dinheiro suficiente para se sustentar e sustentar a família durante um período, obviamente. Não são todos os programas provinciais que pedem comprovação de fundo, por isso que eu coloquei comprovação de fundos se o programa exigir. Por exemplo, aqui para Sasquatch não exige comprovação de fundos, mas naquele programa rural que algumas cidades, né, se eu não me engano, são mais de 20 cidades que estão inclusas no programa rural de imigração rural. O programa rural exige comprovação financeira. E eu não vou saber exatamente o valor, mas enfim, você tem que comprovar que você tem fundo suficiente para se sustentar, mesmo com uma oferta de trabalho. Enfim, exame médico, os exames médicos, eles custam em torno de R$1.200 por pessoa, que é feito aí no Brasil. É bem carinho. Isso é feito e entregue, né, enviado aqui para o IRCC no Canadá. É feito no Brasil e a própria instituição que faz o exame médico aí, eles já enviam os resultados do exame para análise aqui. E a biometria, que está em torno de R$340 por pessoa. Bom, acabou? Não. Mas é um assunto para o próximo vídeo, porque a partir do momento que você fez o seu exame médico, fez a sua biometria, você já está na fase de comprar a sua passagem para vir. Algumas dúvidas que as pessoas têm. Ricardo, se eu recebo uma job offer, a empresa ela vai pagar pelos custos? Olha, essa é uma questão que tem que ser discutida com a empresa. O que eu posso falar para vocês é que tem empresas que eles vão ajudar em muito na passagem aérea do aplicante principal, da pessoa que está sendo contratada. Eles vão dar uma ajuda, talvez vão dar alguma ajuda de custo. Eles vão te ajudar a abrir conta no banco, eles vão te ajudar a conseguir o número de telefone, eles vão te ajudar a dar os primeiros passos aqui. Algumas empresas costumam ser mais generosas que outras nem tanto. Terão empresas que vai te dar oferta de trabalho e você vai ter que gastar com um advogado, né, com um consultor de imigração, com advogado, e você vai ter que pagar as taxas também no site da imigração, mesmo no site da província, no site do governo federal. Agora, tem empresas que vão cuidar de tudo, tem empresas que têm o próprio advogado. Então, é uma pergunta difícil de responder, porque depende da negociação que é feita na hora da entrevista também. Né? Qual que é o plano que a empresa tem para trazer imigrantes, para deslocar alguém de um outro país? Né? Então, tem empresas que costumam ser mais generosas que as outras. Mais uma coisa eu falo para vocês. Não dependa, né, financeiramente do que a empresa vai poder fazer. Você vai precisar ter uma reserva financeira quando você chegar aqui também. Porque imagina, gente, aqui não dá para não ter carro. Você precisa ter carro, você vai recomeçar a sua vida, então você precisa pagar o primeiro aluguel, que tem caução, né, que é o primeiro aluguel. Você precisa ter o básico na sua casa, no mínimo colchão, né, para dormir. Então você precisa também ter uma reserva para chegar aqui, mesmo que seja com uma oferta de trabalho e mesmo que a empresa te ajude com algumas coisas. Por exemplo, com a passagem aérea. Então, com isso você consegue ter uma base
de mais ou menos quanto que você vai gastar. Uma coisa eu falo para você, se você vem com família, esteja preparado, porque você vai recomeçar tudo de novo, você vai precisar, me escute, você vai precisar ter uma reserva financeira para se manter aqui, mesmo que depois que você começar a trabalhar, em 15 dias, você já está recebendo em dólar. Mesmo assim, você precisa ter uma reserva financeira. O vídeo de hoje foi esse. Confere aqui na descrição. Se você tem dúvidas, se você está mandando currículo aí e não está sendo chamado, não está tendo retorno, confere o vídeo que está aqui na descrição desse vídeo, porque durante as últimas semanas eu tive vários retornos de algumas pessoas que já conseguiram entrevistas, pessoas falando, Ricardo, eu fiz exatamente aquilo que você falou, eu já consegui entrevista. Tive gente falando para mim, Ricardo, eu consegui a job offer, mandaram para mim o print do empregador falando, olha, eu vou dar a vocês uma job offer. Então, assim, se você está se aplicando para vagas e não está tendo retorno, corrija a sua rota, peça ajuda, tenta entender como é que funciona o processo, porque se a sua profissão tem demanda aqui, certamente você vai ter retorno, obviamente, se falar inglês. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa seu like, compartilha esse vídeo para essa mensagem chegar aí no máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe vocês e até mais.